Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre o James Gunn e algumas coisas que ele andou falando aí sobre a DC, liderar a DC Comics, essas coisas todas. Ele falou algumas coisas aí que eu acho importante. Lembrando, todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Caso você se inscreveu agora no canal, todo santo dia, de segunda a segunda, tem dois vídeos. Bom, o James Gunn falou algumas coisas aí na internet e eu acho interessante ler aqui pra vocês, então se liga só. Ele falando aí sobre liderar a DC. Acho que nunca houve um contador de histórias no comando da DC. É sem precedentes. Ninguém na história de Hollywood jamais teve a oportunidade de contar a maior história já contada na TV, filmes e jogos. Então, como diabos eu poderia dizer não? Aí aqui tem o James Gunn falando sobre liberdade criativa e orçamento dos filmes, né? O orçamento pode ser uma armadilha porque as pessoas podem confiar demais nele, mas o orçamento não vai fazer um bom filme. Às vezes, ter restrições impostas a você pode realmente ajudá-lo. Eu diria que 90% do tempo que tive restrições impostas a mim, isso tornou o filme melhor, não pior, porque de alguma forma eu sou capaz de tornar as coisas mais simplificadas. Você realmente corta as coisas que não precisa. E aqui ele tá falando sobre o DCU agora. Estou contratando grandes diretores e escritores. Vai ser uma coisa interessante. Se nada mais. Isso é o que eu prefiro fazer. Coisas que são interessantes e não funcionam, do que coisas que são apenas a mesma coisa que vimos de novo e de novo. E aí ele falando aqui sobre criar histórias. Não há muitas pessoas que conseguem fazer filmes no nível do orçamento que eu posso fazer e ainda fazer exatamente o que eles querem. Ele também falou sobre as pessoas não considerarem filme de super-herói cinema. Ele falou que isso é ridículo. Porque assim, o que seria cinema, né? Cinema é tipo, pode ser qualquer coisa, né? Em termos de personagem e tal. É a mesma coisa que você falar assim, pô, não é cinema porque tem o Superman no filme. Ou não é cinema porque tem a Mulher Maravilha, tá ligado? Mas na verdade, tipo, tudo é cinema. É a mesma coisa que você chegar aqui no Brasil e falar assim, pô, o filme da Turma da Mônica não é cinema, porque é personagem de quadrinho, tá ligado? Não faz o menor sentido. Então, ele falando aí basicamente aí de contratar diretores e tal, ele tá nesse processo aí de trazer pessoas talentosas pro DCU. O James Mangold, ele é talentoso. Logan e Ford vs Ferrari é um grande diretor, ele vai dirigir e escrever Monstro do Pântano, que é um dos filmes aí mais diferentes do DCU aí, desses primeiros projetos e tal. E ele falando também sobre fazer coisas diferentes. Você vê que os anúncios da DC não foram muito óbvios, né? O DCU não é muito óbvio. Fazer um filme do Monstro do Pântano não é nada óbvio. O All Torch não é nada óbvio. Gladiador Dourado tem uma série, não é óbvio. A série das Amazonas não parecia óbvio pra Warner Bros, mas pro James Gunn foi uma coisa mais tipo, precisamos contar uma história assim. E ele foi meio que num lance assim, pô, vamos fazer algo parecido com True Detective, vamos fazer algo parecido com Game of Thrones, vamos fazer coisas desse tipo. Então, o DCU, ele é diversificado, né? Você pode falar o que for aí, você não viu as conexões, né? Mas ele é diversificado e isso é importante, porque o DCU, ele precisa ser único, né? Porque ele não tem precedentes. Se isso aí der certo, vocês nunca vão ver uma coisa dessa. Porque assim, quando ele fala a maior história já contada, ele compara literalmente com o MCU, porque o MCU foi basicamente filme e depois só que foi série. Agora vocês vão ver filme, séries, animações, tudo, tá ligado? Games. Isso é importante. O que eu espero é que essa maior história já contada não seja em quantidade, sim em termos de várias mídias, aproveitar essas várias mídias e você conseguir equilibrar isso em termos de quantos lançamentos vão ter no ano. Porque se você fizer um monte de coisa, pra você perder o foco da qualidade é mais fácil. O DCU, pra mim, ele tem um potencial absurdo, é uma coisa meio sem precedentes mesmo, assim, de você pensar que nunca ninguém pensou na DC, assim, tipo, vamos liderar a DC. Ele fala, né? Ele fala basicamente isso. Não tinha uma liderança, não tinha uma pessoa que falou, vou pensar em todos esses personagens aqui. Não, era diferente, né? Era uma parada muito... era muito aleatório, né? Tudo era muito aleatório. Ele também falando sobre liberdade criativa. Liberdade criativa no universo compartilhado pode acontecer. Você não vai ver filme autoral, tá ligado? Anda junto ali com a liberdade criativa, mas liberdade criativa significa o quê? Significa o diretor trazer o lado dele pro filme, né? Ele dá uma assinatura pro filme e ter um pouco mais de liberdade pra trabalhar os personagens ali no filme e tal. Não é tipo um The Batman, um Joker. Por isso que esses filmes estão isolados no Elseworld, porque ali você pode fazer o que você quiser. Ali é um universo alternativo, né? Aqui não, aqui o DCU você tem que seguir um plano, só que não significa que você vai chegar no diretor e vai falar assim, pô, James Mangold, por exemplo, que é o cara que vai dirigir o Monstro do Pântano.
faz aí o Monstro do Pântano, só que é o seguinte, esse filme tem que ser mais light, tem que ser mais leve, às vezes não é o foco, tá ligado? Às vezes não é o foco do personagem, então não faz muito sentido você trabalhar tudo isso, porque pra mim, quando ele fala essas paradas todas aí, ele fala que, tipo assim, pô, sempre vão ter pessoas que vão falar assim, faz isso e aquilo. Os filmes custam milhões de dólares, né? Sempre vão ter pessoas interferindo. E às vezes é bom, ele falou, né? Algumas pessoas não têm muita noção, né? Se você pega alguns diretores, eles não têm noção do tipo, isso aqui não precisa estar no filme. Corta, não precisa, tá ligado? Lembrando que ele não é diretor de todos os filmes, ele é o cara que vai, tipo, arquitetar tudo, ele e outras pessoas ali, alguns roteiristas talentosos, Hollywood e tal. E o Peter Safran é o cara que vai ajudar isso e nas partes financeiras muito mais. E é legal ele falar assim, como que eu poderia dizer não, né? E outra, como que você vai falar não? Tipo, ainda mais um cara como o James Gunn, que é fã de quadrinho, que ama super-herói. Como que ele ia falar não? Falar não quero trabalhar na DC não, tal. Porque é uma parada assim que, tipo, o que vai ser pensado aqui, o que está sendo pensado, o que foi planejado, é uma coisa que vai ser colocada no papel que nós, fãs da DC, nunca vimos. A gente nunca viu. Quantos anos a DC tá na Warner Bros? Desde, sei lá, desde o Superman lá de 78, o Superman do Christopher Reeve é dos anos 70, final dos anos 70. Então, acredito que o quê? Desde os anos 70, que a Warner Bros tem os direitos da DC. Cara, olha quanto tempo a gente nunca viu pelo menos um mínimo de planejamento de alguma coisa. Era sempre diretores, era uma coisa muito Warner Bros, se você parar pra pensar. O que é a Warner Bros ao longo dos anos? Isso se perdeu, né, ao longo dos anos e tal, e isso foi, não é que se perdeu, isso foi diminuindo muito, e hoje em dia tem pouco isso, mas ainda tem. A Warner Bros sempre foi conhecida como o estúdio que era amiga dos diretores, o diretor vinha, dava uma liberdade criativa pra pessoa ali fazer o filme, o realizador, e saíam filmes incríveis. A Warner Bros tem muita história no cinema, tipo, são 100 anos aí de história, se eu não me engano, tem vários clássicos, enfim, várias franquias famosas, mas a gente nunca viu a DC, os personagens da DC no geral, nas mãos de pessoas competentes. Não é nem de pessoas competentes, a gente nunca viu alguém planejar alguma coisa, né? Eram sempre diretores, Richard Donner, Tim Burton, Christopher Nolan, e assim vai indo, né? Então agora esperamos que venha uma nova era, talvez o James Gunn, talvez o Andy Muschietti, enfim, não sei qual que são os outros diretores que vão vir. Sempre foi diretores que marcaram a DC e atores, né? Era o Michael Keaton, era o Christopher Reeve, era o Christian Bale, o Nolan, o Tim Burton, o Donner, enfim. E nunca teve, tipo assim, pode ser que também seja o Joaquin Phoenix, Todd Phillips, mas Matt Reeves, Pattinson e outros aí que estão vindo, mas sempre foi diretor, né? Que é aquele modelo típico da Warner Bros. Vamos trazer um diretor, esse diretor vai cuidar desse personagem. E era mais ou menos isso. Agora não, agora você vai ter um cara que planejou tudo, pessoas, né? Um cara não foi só ele que fez isso, mas pessoas que planejaram tudo, que começaram a arquitetar tudo, que vai ter vários filmes aí que vão se conectar agora e vão todos falar a mesma língua ali, né? Todos estarem no mesmo universo. Isso é interessante, porque é uma parada muito sem precedentes. Pensa o seguinte, você tem os maiores super-heróis do mundo e os melhores vilões dos quadrinhos. Nessa editora, tá tudo aqui dentro do... Você não tem restrição pra usar nenhum personagem, você pode usar qualquer um. Beleza, inclusive o James Gunn desmentiu que o Batman pode ter uma série live action com certeza, não tem nada que impeça isso, né? Tinha um mito rolando aí que tipo, depois da série de 66, era uma coisa que não fazia muito sentido, porque se, por exemplo, a Fox tinha os direitos e a Disney comprou a Fox, por que a Disney não fazia uma série live action do Batman, tá ligado? Porque é da DC é da Warner e tal, tipo, ia dar uma confusão, vocês não acham? E outra... Se isso fosse verdade, essa época, essa lenda urbana aí que tinham criado, basicamente isso ia sair na mídia em algum momento e ia ter algum tipo de, sei lá, de notícia sobre isso, enfim. Todos os personagens da DC pertencem à Warner Bros. Então não tem nenhuma restrição, eles podem usar tudo. Agora pensa o seguinte, ficaram aí mais ou menos uns 3 meses planejando esses personagens. Alguém parou pra pensar. Agora eles vão começar a colocar isso em prática. A gente nunca viu isso, a gente nunca pensou que a gente podia ver isso. O que a gente imaginava? Quando tinha o DCU, vai vir um filme, vai salvar tudo, e aí a galera vai começar a fazer com calma um a um, e um dia eles vão juntar a Liga da Justiça ali aleatoriamente. Não aleatoriamente, depois que todo mundo tivesse um filme, a gente ia ter um filme da Liga e talvez um diretor pegasse pra fazer uma trilogia pra encerrar. Era essa a nossa maior esperança, não é verdade? Quer dizer... Para algumas pessoas eram outras coisas, mas enfim, era uma coisa que eu sempre imaginei. Porque quando eu via Warner Bros, esse era a luz no fim do túnel que eu esperava. Agora não, agora a gente vai ver uma coisa muito diferente. A gente vai ver uma parada que você vai assistir um filme e vai pensar assim, putz, esse personagem vai aparecer ali, e ali ele vai mencionar tal coisa que vai vir depois, vai aparecer tal grupo de heróis ali, tal grupo de vilões que vão vir
vai invadir a Terra, vai acontecer tal coisa. Você vai começar a sonhar com um monte de coisa que você nunca imaginou. Então, por isso que é sem precedentes. Séries, filmes, animações e games. Tudo isso em um só universo. Os games eu tô bem curioso, assim, porque tem gente falando basicamente aí, Mulher Maravilha aí da Monolith pode ser integrado e tal. Tipo, mano, eu acho que não, tá ligado? É uma coisa que tava sendo feita bem antes. Deixa a galera fazer ali, não interfere no Trump, é o primeiro jogo da Diana e tal. Os jogos que você for fazer aqui, sei lá, pode ser jogo mobile, pode ser jogo... Eu vou fazer uma comparação, mas eu não queria fazer uma comparação. Tem o Star Wars, que é assim, né? Tem o universo aí com game, e tem também o Resident Evil, que tem animações, tem games, essa lore muito confusa, mas muito rica por sinal. Então você tem, por exemplo, você tem um game que ele é canônico, aí tem um filme que é canônico com o game e tal, tipo, isso é muito legal, isso é muito mais pra fã, né? Não é obrigatório o grande público assistir ao, sei lá, tipo, jogar um jogo, sei lá, vamos supor, do Superman, tá ligado? Tem uma coisa que é importante falar também, eles precisam ser mais abusados pela DC Comics. O Superman e o Flash merecem um game. É difícil fazer um game do Superman, todo mundo sabe, mas ele merece. A Warner Bros. Tem 10 estúdios de game. 10, segundo o Zaslav. Não é possível que um não vai fazer um jogo do Superman ou um jogo do Flash. A Diana vai ganhar um jogo. Ainda bem. Vender igual água se fizer direito, tá ligado? E aí, a gente tem que ver esses personagens aí depois dos filmes, o que vai acontecer com os filmes. Qual que é a ênfase que eles vão ter, né? Porque a Mulher Maravilha ganhou um game. O Flash vai ter o seu primeiro filme, de todos os anos que ele existe aí. Primeiro filme dele. Pô, se for um grande sucesso, a galera gostar, vai deixar ele na boca do povo aí. Então é legal você pegar e falar assim, beleza, agora vamos fazer um game dele. Nem que não seja canônico com o DCU, não importa, um game. Esses heróis precisam, né? A gente quer ver também o Injustice 3, tá vendo aí o Mortal Kombat 1 e tal. É um reboot aí numa nova linha do tempo, aí contando tudo de novo. Legal pra caramba, mas queremos ver um Injustice 3, acho que tem que apostar nesses heróis. Os super-heróis, mano, em todas as mídias eles funcionam, então você tem que fazer isso sempre acontecer pra dar certo. Mas aí tem as palavras do James Gunn aí, o que você achou do que o James Gunn falou? Deixa aqui embaixo nos comentários, faz o seu comentário aí, o que você pensa de tudo isso. Se é realmente algo sem precedentes na sua opinião, ou se é mais do mesmo. Eu não acho que é mais do mesmo, pelos heróis e os vilões que a DC tem aqui, pelo que foi anunciado, tá ligado? Eles poderiam ter feito Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e sei lá, mais um. Depois Liga da Justiça. Aí começava a fazer outros filmes, Liga da Justiça 2, Superman 2, Batman. Não, é um anúncio diversificado. Você tem o Authority, você tem o Moço do Pântano, você tem a Supergirl. Tipo, eles anunciaram o filme da Supergirl antes do filme da Mulher Maravilha. Isso é doido, né? Isso é maluco. Então, significa que vai ser uma coisa assim aleatória e fora do normal e sem futuro? Não, significa que eles estão apostando na Supergirl também. A DC tem heroínas muito boas. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O que você achou das palavras do James Gunn aí? E se você concorda que o DCU é sem precedentes. Se der certo, mano, é uma parada muito absurda, assim, de você ver e falar, meu Deus, finalmente. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, ninguém nunca viu isso daí, né? Esses personagens são gigantes, eles são colossos, né? Então ninguém nunca viu eles juntos, funcionando juntos. Tem o lance nostálgico de você ter visto eles no desenho e tal. E aí você pega até mesmo o grande público. Esses personagens, eles furam a bolha, né? Todos esses personagens. Super-herói, no geral, você faz um filme bom, ele fura a bolha. Então, se fizer direito, com certeza vai ser um sucesso avassalador. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.